Agora... A jornalista Juliana Dalpiva, ela sabe de tudo, dos podres da família Bolsonaro. Todas as suas investigações, todas as suspeitas contra a família Bolsonaro lá no Rio, ela sabe, e ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro sobre a vida do Jair Messias Bolsonaro, que ela fala que é o responsável de corromper toda a família. Bom, acompanhe esse corte de vídeo aqui comigo, do podcast Três Irmãos. Vou deixar o link da entrevista completa aqui, mas assista aqui comigo e você vai entender o que é Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro e o risco que corre o nosso país se ele se tornar presidente. Acesso à quebra de sigilo bancária do Flávio de 2007, 2008 até 2018. Legalmente. E quando quebraram esse sigilo, acharam um monte de coisa. Não é que não acharam nada. Acharam, foi coisa demais até. Acharam, por exemplo, porque o sigilo foi do Flávio e dos demais investigados, inclusive da mulher do Flávio também. A mulher do Flávio, por exemplo, nunca fez um saque na conta dela entre 2010 e 2014. Eu sei que hoje em dia a gente paga muita coisa no Pix, né? Mas em 2010, 2014 não tinha Pix, tinha TED. Pra você pagar coisas em dinheiro vivo, ou seja, você comprar uma bala, um chocolate, sei lá, o energético no mercadinho. Se você não tiver com o cartão, você vai pagar em dinheiro. Você tem que ter sacado esse dinheiro, né? Da sua conta. Você tem que ir lá no caixa eletrônico fazer isso. Como é que você paga inúmeras contas sem ter sacado o dinheiro da sua conta? De onde veio esse dinheiro? Da onde veio o dinheiro que você usa para pagar a conta se ele não veio da sua conta bancária? Todo o dinheiro que entrou na conta dela ficou lá estagnado? É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo em que o Flávio pagava... Ela pagou escola, Unimed, várias coisas... Com dinheiro vivo, ia na boca do caixa... Sem ter nada no banco. Não. Ó, pra ficar bem claro. O Queiroz foi flagrado em pelo menos 2 episódios, mas o Ministério Público levantou, se não me engano, foram 261 ou 251 boletos de plano de saúde... Da família do Flávio, e esse dinheiro não saiu da conta dele. A gente sabe porque no caixa ficou registrado, foi pago na boca do caixa. Vocês foram lá, ó, tem aqui R$2.000, R$500, paga pra mim. Mas chegaram com o dinheiro e com o boleto, entendeu? Paga em espécie. Pago em espécie. Mas não teve um saque da conta do Flávio. Não ficou dinheiro na conta. Não, ele não tirou da conta dele para pagar na boca do caixa. Não tem saída da conta. Só tem o dinheiro vivo para pagar. E na loja de chocolates dele, a mesma coisa. Tinha um dinheiro enorme dentro do caixa da loja. Ou seja, entrava muito dinheiro no caixa da loja, mas quando fizeram a auditoria para saber quanto produto ele tinha vendido, ou seja, quanto chocolate ele vendeu, isso não batia. Ele vendeu menos produto do que o dinheiro que ele tinha no caixa. Então ele tava vendendo mais caro. É o chocolate mais caro do Brasil. Ele tava vendendo mais caro, malandrinho. O chocolate era 40, ele tá vendendo por 80. Tá sendo muito legal com ele quando tu disse que ele vendeu mais caro. Tá sendo muito legal. O problema é que mas vendeu... não é isso? Mas vendeu... Não, ele não vendeu. É por isso que eu tô querendo te dizer. Ele dizia que ele vendeu 10 barras de chocolate, supondo, tá? Sei lá, R$5.000. Mas daí entrou 2 milhões. Mas não tinha registrado essa venda. É isso que eu tô querendo dizer. Da onde vem esse 2 milhões? Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de lavagem. De um dinheiro que não é dele. De um dinheiro que ele obteve ilegalmente. O centro financeiro dele era a loja de chocolate? Eu não sei. Eu não acho que era o centro financeiro. Eu imagino que era ali que ele punha o dinheiro pra sair e pagar. Vai lá e busca o dinheiro e... Você entende onde estava o caixa... vivo dele? Passa lá na loja e pega dinheiro pra você pagar isso pra mim. Eu acho que em algum momento ele usou, é isso que a investigação mostrou, que em algum momento ele usou o caixa da loja de chocolates para lavar dinheiro. Ele fez isso, mas ele não fez só isso. Ele comprou imóveis com dinheiro vivo também. Ele tinha várias formas de lavar dinheiro sujo. E da onde vinha esse dinheiro? Que é uma coisa que não falamos aqui ainda, que é importante explicar para quem tá acompanhando a gente. O que acontece?
Esse é um esquema que o Bolsonaro criou desde quando ele se tornou vereador no Rio, logo depois que ele saiu do Exército. É um esquema dos mais antigos da política. Quase todas as casas legislativas têm isso. A pessoa tem uma verba de gabinete para distribuir entre funcionários de gabinete. E aí eles combinavam com as pessoas que eram nomeadas para trabalhar no gabinete. Seguinte, não precisa vir aqui não. Parece uma vez por mês aqui para você sacar o seu salário. Aí você me dá 80%, 90%, fica com 10% e, segue sua vida. Você só aparece. Você só aparece aqui, exato, para me devolver parte e aí tá tudo certo. E aí um problema grande que teve durante muito tempo é que não tinha transparência, então você não sabia nem o nome dos funcionários de gabinete, não era publicado no site. Hoje, há alguns anos passou a ser publicado, mas até 2019 não tinha. Mas a verba de gabinete ainda é muito pouco para todo esse dinheiro, provavelmente não tinha outras fontes. Não é tão pouco assim. Quanto que tinha de verba de gabinete ali? Olha, teve uma vez... Um deputado, ele estava deputado estadual, vai ser próximo de quê? De uns 400? Eu não sei quanto ela é de cabeça, porque variou ao longo do tempo, tá? Agora, faz uma conta de você ter uns 20 funcionários, todos eles te dão cerca de 80% do salário deles todos os meses. E teve uma funcionária do Flávio que prestou depoimento para o Ministério Público do Rio de Janeiro, fazendo uma colaboração, porque ela participou do esquema, confessou o esquema, tá? Tipo assim, não é suposto que isso tudo aconteceu. Tá provado, ficou comprovado que isso aconteceu. Ela prestou depoimento, entregou os extratos bancários, a documentação e admitiu que era funcionária fantasma, que não trabalhava e que sacava e entregava esse dinheiro. Eles cobravam 80%, 90% de tudo. Era do salário, da restituição de imposto de renda, do valor que eles recebiam para vale alimentação. Você tá entendendo? De todas as verbas da Alerj. Então, são valores... 200 mil por mês dava isso daí. Sim, mas faz isso por... Anos. 30 anos. Tá, mas eram muitos imóveis e a loja de chocolate dava muito mais do que isso. A loja de chocolate não dava muito mais que isso, não. E ele monta a loja em 2015. Ele começa a fazer esse esquema em 2000... O Flávio começa a fazer esse esquema em 2003. Não tinha dinheiro de milícia nisso aí? Lembra quando eu te falei no início dessa entrevista que eu te disse? Eu não vou falar sobre coisas que eu não tenho como comprovar? Eu não tenho como afirmar que tinha qualquer dinheiro que ele recebeu dinheiro da milícia. Não, mas eu vou te falar, eu dei uma olhadinha aqui rapidinho. Eu te falei próximo de 400 mil, né? Aqui em São Paulo, gira acima de 350 mil por mês. É um dinheiro considerável. Dá pra você pegar uns 250. Né? É um dinheiro considerável. Até mais justa. É um dinheiro considerável. Agora, só pra ficar bem justo, tá? Só pra ficar bem justo sobre essa história da milícia que você trouxe, que aí é bem importante falar. Mas ele homenageou vários milicianos. É aí que eu quero chegar. Porque eu te disse que eu não podia te responder o que você falou, que eu falei assim, eu não tenho prova sobre isso. Mas tem uma coisa muito importante. O Flávio não só homenageou vários bandidos, assassinos, tá? Falar de dois. O Flávio homenageou o Capitão Ronald, que foi acusado, agora condenado pela morte, por participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Como também, e foi o que ele mais homenageou, condecorou, tanto com a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, como também fez moção de homenagem, foi entregar a homenagem na cadeia pro Adriano da Nóbrega, que foi um dos maiores assassinos de aluguel que o Rio de Janeiro já teve. Ele morreu no começo de 2020, mas até então ali ele matou dezenas de pessoas. O Flávio homenageou ele e defendeu ele muitas vezes. Foi na cadeia visitar ele várias vezes. Eu entrevistei pessoas que inclusive presenciaram algumas dessas visitas que ele fazia na cadeia. E onde fica mais grave tudo isso, né?
Porque a desculpa do Flávio é, eu homenageei um herói, eu não sabia que ele estava envolvido no que. Mentira. Isso é mentira também. O Flávio empregou no gabinete dele por 10 anos a ex-mulher do Adriano da Nóbrega, a Daniele Nóbrega. E ela era funcionária fantasma. Qual era o objetivo do Adriano em pedir ao Flávio, porque isso também foi relatado ao longo dos anos, pelas fontes, o Adriano queria que a ex-mulher dele tivesse um emprego formal para que ela pudesse contribuir com a Previdência, para aposentadoria e tal, para não ficar dependendo dele para sempre. Ele dava um dinheiro para ela, mas ele queria que ela tivesse algo formal, até para não atrapalhar os negócios dele. E aí, o Flávio emprega, a pedido do Adriano, e por meio do Queiroz, que era muito amigo do Adriano, a ex-mulher do Flávio. Só que, lembra que o esquema é fantasma e tem que sacar e tem que devolver o dinheiro? Então, ela precisava ficar com esse dinheiro, né? Ela não podia devolver e ficar só com 10%, porque era para ser tipo uma pensão para ela. Era assim que o Adriano via isso. Então, esse dinheiro tinha que voltar para ela. Aí, o que acontece? Esse dinheiro que tinha que voltar tem um caminho. Tem um caminho. Tem dinheiro que o Queiroz recebe das pizzarias da mãe do Adriano, das quais o Adriano também era sócio. Então, o Queiroz recebeu esse dinheiro. E o que a investigação aponta é que esse dinheiro foi parar nas mãos do Flávio. É isso. Então, esse caminho. Aí, assim, o que eu quero deixar muito claro aqui quando você fala é que eu não tenho como dizer que o Flávio integrava qualquer grupo de milícia e recebia dinheiro da milícia por fazer parte de nenhum grupo de milícia. Isso que eu quero que fique claro. Isso não ficou comprovado nas investigações. Ficou comprovada essa situação em torno da ex-mulher do Adriano e da mãe dele também, porque depois a mãe dele também foi funcionária de gabinete do Flávio por 3 anos. Por que o Flávio empregou a mãe e a ex-mulher de um dos maiores assassinos de aluguel do Rio de Janeiro? O Flávio nunca conseguiu responder isso de maneira concreta. Sem se embananar todo, né? Sem se enrolar demais. Porque isso é inexplicável, é inaceitável. E, eu não sabia. Mentira. Mentira porque em dezembro de 2017, um ano antes da eleição de 2018, o Queiroz troca mensagens com a Daniele, essa ex-mulher do Adriano, e conta que eles estavam eles, família Bolsonaro, estavam se organizando para a campanha presidencial do ano seguinte, e que o sobrenome dela era um problema. Por que o sobrenome da Daniele Nóbrega era um problema? Tava ligado ao Adriano da Nóbrega. Qual do currículo dele, no caso, já era... E por que o currículo do Adriano era um problema? Se o Flávio não sabia de nada, se o Bolsonaro não sabia de nada, por que o Flávio Bolsonaro tá preocupado com isso? Por que eles estavam preocupados com isso? Se eles tinham só homenageado um herói. Eles sabiam, é óbvio que eles sabiam. O Rio de Janeiro inteiro sabia. Inclusive os policiais que não investigavam o Adriano pelos crimes que o Adriano cometeu, porque era muito perigoso, né? Quando o Adriano estava solto, qualquer pessoa que passasse a investigar o Adriano, ele pagava propina para muito e tal, enfim. E aí, em seguida, o Flávio pediu a palavra, agradeceu ela pelo que ela estava dizendo, mas disse, mas Michele, quem fala em nome do meu pai sou eu, tá? Que eu já tô há mais de 20 anos nessa estrada com meu pai e tal. É assim, o recado foi dado dessa forma, entendeu? Caramba, velho. Pois é. O Flávio vem a público aí, pra finalizar aí da nossa parte. Não sei se o Albertinho tem mais questões aí, mas o Flávio, ele tem falado que o Pix é do Bolsonaro. Meus amigos, eu acho que a candidatura do Flávio, ela é necessária para que se ocorra a abertura dos olhos dos evangélicos. Porque com o Flávio candidato, ele vai ser exposto. Todas as suas entranhas serão expostas. Todos os seus esqueletos sairão do armário. Vocês vão saber quem são
Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um ex-deputado estadual do estado do Rio de Janeiro, atual senador da República pelo estado do Rio de Janeiro. Hoje ele é do partido PL e ele carrega nas suas costas uma bagagem de suspeita de corrupção. O Flávio Bolsonaro, se você for buscar na internet reportagens, histórias, você vai ver muitas coisas falando sobre as mansões do Flávio Bolsonaro. Mansões quitadas antes do prazo, mansões compradas com preço duvidoso, mansões com taxa de crédito de financiamento exclusiva para o Flávio Bolsonaro dentro do Banco BRB de Brasília. Então são situações complicadíssimas. Mas essas questões que eu estou dizendo, eu não estou apontando e falando, eu estou só repetindo o que está no noticiário, nos jornais, na internet, que são fontes como Metrópolis, como Globo, como SBT, como outros mais. Não só isso, mas também sobre a loja de chocolate, né, que muitos falam lá do Rio de Janeiro, as questões da loja de chocolate, as questões também dos esquemas de rachadinha no gabinete. Ele empregou familiares de miliciano no seu gabinete. São coisas que o povo cristão evangélico tem que levar em conta. Sem contar das mentiras. Isso seria o básico para um cristão duvidar do caráter desse homem. Primeiro, o Flávio Bolsonaro disse para o povo cristão, para os seus seguidores, para os seus eleitores, para os seus apoiadores, que ele não conhecia o Vorcaro. Não sei quem é o Vorcaro, nunca vi. Aí daqui a pouco ele é perguntado por um repórter do Intercept Brasil: Flávio, por que tem dinheiro do Vorcaro no filme do seu pai? Ele dá uma gargalhada maquiavélica e diz que é mentira. E chama o repórter de militante ainda. Mais à tarde vem o vídeo do Flávio confessando que recebeu 61 milhões de reais do Vorcaro pro filme. Aí o Mário Frias diz que não tem um centavo do Vorcaro no filme. Aí depois ele assume que tinha dinheiro do Vorcaro no filme. E o Intercept também expõe o áudio do Mário Frias, bolsonarista do PL, deputado federal para o estado de São Paulo, também falando, agradecendo e chamando o Vorcaro de irmãozão. Ah, e o Eduardo não tem nada a ver, falaram. Mas daqui a pouco o Intercept expõe um print onde deixa claro de que dinheiro do Vorcaro foi para os Estados Unidos, para um fundo. Fundo esse que o dono é um advogado do Eduardo Bolsonaro e este fundo comprou uma mansão nos Estados Unidos. Gente, não precisa somar 2 com 2 para ter o resultado aí. Você já sabe qual é o resultado. Só essas mentiras recentes nós poderíamos já excluir a possibilidade de apoiar um candidato que mente para a igreja, para os cristãos, para os evangélicos, para o seu público, para os seus eleitores, para os seus seguidores. Mas vamos mais. O Flávio Bolsonaro é um candidato que nem a Michelle quer apoiar, nem o Nicolas quer apoiar. Eles falam, mas você vê que estão mais acima e de longe. Vocês viram a entrevista que o Flávio deu esses dias, a cara do Nicolas Ferreira atrás? Você vê a Michelle apoiando esse cara? Se nem a turma dele quer. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso. Ele mentiu para o próprio grupo dele, para a própria bancada, para o próprio partido. Quando os áudios do Flávio vieram à tona, até existem reportagens dizendo que até os apoiadores ali, o pessoal que está com ele na campanha, se sentiu surpreso. Gente, o escândalo do Banco Master, ele é totalmente bolsonarista. O Ciro Nogueira, que está atolado em denúncias contra ele, não sou eu que estou falando. São as reportagens, SBT, Globo, Metrópolis, UOL, todas, Estadão, estão mostrando as trocas de mensagens do Ciro Nogueira com o Vorcaro. Ciro Nogueira é ex-ministro de Bolsonaro. Quem foi que validou o Banco Master para funcionar? Campos Neto. Campos Neto foi indicado por Bolsonaro. Quem recebeu 3 milhões de reais para a campanha? Bolsonaro. 2 milhões? Tarcísio. Quem colocou 3 bilhões e 600 milhões de reais no Banco Master? Foi o Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, do grupo do Flávio Bolsonaro. Há pouco tempo tinha uma foto, Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas e Cláudio Castro juntinho. Porque o Flávio seria o candidato à presidência,
o Cláudio Castro, candidato ao Senado, e o Douglas Ruz ao governo do Rio de Janeiro. Esse grupo quer se ascender e comandar o Brasil. Imagina sem ter como ser... sem ser presidente da República. Quem era o Jair, né? Jair era presidente. Eles conseguiram fazer com que as previdências do Rio, do Amapá e de outros estados enfiassem dinheiro no Master. Então nós precisamos ficar atentos. Ficar atentos porque nós não podemos permitir que um grupo político que está recebendo a Polícia Federal em sua casa em menos de 15 dias, 2 vezes, que foi o caso do Cláudio Castro. O Cláudio Castro teve que acordar com a Polícia Federal na casa dele 2 vezes em menos de 15 dias. A primeira vez que a Polícia Federal foi na casa do Cláudio Castro foi para apreender coisas por conta de uma dinâmica com uma refinadora de Manguinhos, a Refit, corrupção dentro do governo. Depois voltou por conta dos 3 bilhões e 600 milhões da Previdência do Rio de Janeiro, que foi estourado dentro do Banco Master, virou poeira. Mas vai vir a delação do Forcado. Será que nós... Eu estou fazendo aqui, pessoal, papel de eleitor. Eu sou eleitor. Eu preciso cobrar o que é feito com o dinheiro dos meus impostos. Eu preciso saber o que estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos. É isso que todos nós, eleitores, temos que fazer. Nós não temos que só lá em outubro, de 2 em 2 anos, voltar para prefeito e depois para presidente. Nós temos que cobrar. A Polícia Federal precisa investigar. As autoridades precisam continuar dando autonomia para a Polícia Federal. Uma pergunta que eu faço: será que se Bolsonaro fosse presidente, estariam investigando tudo que estão investigando? Ou será que ele ia trocar os delegados ou alguém da ponta da linha, igual ele falou naquela reunião que vazou? Eu vou trocar aqui não sei o que o delegado, se eu não puder trocar na ponta da linha, eu vou trocar troco o ministro. Foi assim que ele falou. Aí quem dançou? O Sérgio Moro. Sérgio Moro, esse que hoje é um lambedor do Flávio Bolsonaro. Vocês estão vendo a qualidade desses políticos? Mentirosos, enganadores, utilizam-se das coisas de Deus, da igreja evangélica, da humildade do povo evangélico para poder fazer narrativas e enganar e manipular a mente do povo. Lula sempre fez políticas a favor do cristão. Inclusive essa marcha para Jesus, quem sancionou foi Lula. Mas ele sobe em cima do palanque dentro da marcha para Jesus e não tem coragem de dizer isso ao público. Não, quem fez foi Lula. Duvido se eles teriam coragem de fazer isso. Mas a verdade sempre vem à tona, as coisas sempre aparecem. E nesse escândalo do Master, só de ter pastores evangélicos já é uma vergonha. Igrejas evangélicas já é uma vergonha. Políticos que se dizem cristãos, uma vergonha. É dinheiro pra lá, é dinheiro pra cá, é dinheiro pra cima, é dinheiro pra baixo, é 61 milhões, é 45 milhões. Pois é, pessoal, eu acho que nós precisamos acordar. Principalmente nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, precisamos alertar o povo de Deus. Porque no 8 de janeiro, quando houve aquela massa de manobra para poder quebrar Brasília, que era parte de um plano de um golpe de Estado, porque aquele povo foi quebrar para impedir a posse, para impedir que o Lula se tornasse presidente, fizeram parte de um golpe de Estado, todos ali foram presos, existiram pessoas evangélicas, cristãs que foram enganadas para estar lá, e hoje estão cumprindo pena, outros estão aí com muitas coisas para resolver na justiça do nosso país. É isso que eles fazem, manipulam, enganam, usam você como massa de manobra para os planos maquiavélicos deles de poder e dinheiro, e quando o negócio fica feio e aperta, eles fogem para os Estados Unidos e deixam você aqui, porque você não tem condição de fugir para os Estados Unidos. Pois é. Mas eles têm poder, dinheiro e influência lá fora. Então eles vão tramar contra a nossa nação ainda. Impondo tarifas de 50%, sanção contra ministro da Suprema Corte, contra ministro das principais pastas. Agora vem o nosso novo tariflário aí. Então acho que não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. A verdade está aparecendo todos os dias. E cuidado com as bolhas bolsonaristas, porque eles vão continuar manipulando e mentindo para você e te usando como massa de manobra.